Vamos ser sinceros, família, olhando o Richard Watterson, você vê um coelho rosa rechonchudo que passa o dia inteiro no sofá comendo uma batata frita e assistindo televisão. Aquele pai de família completamente preguiçoso e desajeitado. Nada de especial, certo? Errado, galera, muito errado. O Richard Watterson, na verdade, é uma das entidades mais poderosas de todo o universo de Elmore. A gente tá falando de um cara que pode correr na velocidade da luz, destruir prédios como se fossem feitos de papel e até colapsar o universo inteiro só conseguindo um emprego. Sim, você leu certo. O universo literalmente não aguenta ele trabalhar. O mais hilário disso tudo é que o Richard ele não faz ideia do quão poderoso ele é. Ele realmente tem feitos impossíveis de formas completamente acidentais, tá? Como o efeito colateral da sua burrice e da preguiça monumental. É como se ele tropeçasse e acidentalmente quebrasse as leis da física. Tipo isso. Então se prepara pra gente poder explorar esses níveis de poder do personagem absurdo e acredita, você vai ficar de queixo caído. Vamos começar aqui de leve com o nível 1, que seria o estado de poder normal dele. No seu estado mais básico, o Richard ele já demonstra algo extraordinário. Ele é tão incrivelmente burro que ele consegue quebrar os sistemas inteiros através da pura incompetência. No episódio The Brain, a gente descobre um fato científico alarmante. O cérebro do Richard ele é menor do que uma ameba, e isso não é exagero para os fins cômicos, tá? É algo canônico da série. Ele possui a capacidade cognitiva praticamente nula. Só que a cena mais emblemática acontece quando o Richard tenta usar uma calculadora simples, o que deveria ser uma tarefa básica. Ele aperta alguns botões, fazer contas e tal, só que isso aí se transforma em algo sem precedente. Ele consegue fazer a calculadora explodir. E a gente não tá falando de um mau funcionamento ou um erro de software, não. A calculadora literalmente explode. Como que alguém consegue ser tão incompetente para poder quebrar um dispositivo básico só tentando usar ele? Só o Richard para fazer isso, tá? Ele consegue vencer a calculadora, algo que ninguém jamais conseguiu, porque ninguém imaginou que fosse possível destruir uma calculadora através da burrice. E também temos um ponto crucial aqui, que na verdade a verdadeira força do Richard nesse nível da ameaça invisível dele não é o que ele faz intencionalmente, mas o caos que ele consegue causar sem perceber. Ele é completamente imprevisível. Como a gente vai ver nos próximos níveis, ele possui poderes latentes ali, capazes de destruir universos. A sua incompetência funciona como se fosse uma trava de segurança não intencional, mantendo essas habilidades devastadoras sob controle. E o Richard é perigoso não porque ele quer machucar alguém, mas porque é impossível prever o que vai acontecer quando ele tá interagindo com o mundo aí. É como se fosse entregar uma dinamite pra alguém que acha que é um giz de cera, entendeu? Tipo isso. Mas agora vamos pular pro nível 2 de força. No nível 2, o Richard começa a se manifestar ali com habilidades físicas que desafiam completamente a biologia e a física conhecida, tá? Tudo começa com um simples ele quer o controle remoto. No episódio do controle remoto, né, que é o The Remote, a sequência de eventos é impressionante. Primeiro, ele arranca a porta do carro, simplesmente arranca lá com as mãos dele. Portas de carros são fixas com múltiplos parafusos e soldas estruturais que são projetadas para suportar impactos. Uma pessoa normal não conseguiria fazer isso, né? Precisaria de ferramentas elétricas para poder remover e tal. Mas o Richard, ele só usa as mãos. Ele tem uma velocidade impossível. Depois ele acaba correndo atrás do controle remoto em câmera lenta. Pra ele, tá? Ele consegue se mover 2 ou 3 vezes mais rápido que o Gumball e o Darby, que são personagens ágeis e atléticos. Aqui que tá o grande problema. O Richard pesa 144 quilos, cara. Pra alguém desse peso alcançar essa velocidade, seria necessária uma força muscular e uma capacidade cardiovascular absurda. Não existe na natureza. Então ele tá quebrando as leis básicas da física de Newton, cara. Aí a gente vai pro terceiro, que era o confronto com a Nicole. No momento mais impressionante, cara, quando o Richard entra numa briga com a Nicole pelo controle remoto, a Nicole é faixa preta em karatê, cara, com décadas de treinamento marcial rigoroso, ela é rápida, técnica, disciplinada. O Richard, cara, ele passa os dias sentado no sofá, comendo e assistindo televisão. Zero treinamento marcial. Mesmo assim, ele consegue lutar de igual para igual com ela. Ele não vence, a Nicole ainda é melhor, mas ele consegue se manter competitivo. E isso sugere que uma força bruta do Richard compensa completamente a sua falta de técnica ou a de habilidade. É como se você, sei lá, sem nunca ter praticado nenhum esporte de luta, conseguisse trocar socos com um campeão de MMA, pô. Absurdo, mano. É impossível, provavelmente, mas pra qualquer um menos o Richard, porque ele consegue. Pulando agora pro nível 3, aí a gente vê as capacidades biológicas meio anômalas dele. Cara, o cara literalmente cria vida sem querer. No episódio The Joy, o Richard, ele acende 10% do poder dele, revelando uma coisa completamente inesperada, tá? Ele pode criar e transmitir patógenos novos de forma espontânea. Como assim? É simples, olha o abraço maravilhoso. Uma segunda-feira de manhã, Gumball e Darby acordaram mal-humorados. E como qualquer um numa segunda-feira, né, vai acordar mal-humorado, o Richard estava querendo animar os filhos, ele deu um abraço maravilhoso. E esse gesto paternal simples e carinhoso resultou numa coisa gigantesca. Um acidente que infectou os dois com o vírus da alegria. Aí começamos o apocalipse da alegria. O vírus se espalhou muito rápido pela escola de Elmore, criando essencialmente um apocalipse zumbi. Só que de felicidade forçada. Os infectados ficavam excessivamente alegres e começaram a infectar outros através do contato físico,
criando uma reação em cadeia descontrolada. Só que o mais perturbador não era o vírus em si, mas como ele surgiu. Richard não contraiu esse vírus de ninguém, ele simplesmente gerou o vírus espontaneamente através da própria fisiologia única dele. Pensa nisso tudo, biogênese espontânea. Ele pode criar formas de vida microscópicas novas sem intenção ali de fazer nada, ou sem conhecimento, né? E transmitir isso eficientemente. O vírus se espalha como se tivesse sido projetado para infectar o máximo de pessoas possíveis. E aí a gente tem a alteração comportamental, que o patógeno não só infecta, né, mas ele altera o comportamento neurológico das vítimas. O Richard ele não é só um cara fisicamente poderoso, tá? Ele possui essas capacidades biológicas meio doidas ali, que tornam ele capaz de alterar a própria vida em nível microscópico. E ele faz isso sem ter a menor ideia do que está acontecendo. É como se ele simplesmente espirrasse e, sei lá, inventasse uma nova espécie de bactéria. O Richard ele é um laboratório biológico ambulante, né? E consegue fazer essas coisas bizarras aí com efeitos colaterais bizarros. Mas não paramos no nível 3 não. Vamos agora pro nível 4, tá? Que é quando ele tem uma transformação física absurda. Mano, no episódio da dieta, acontece algo que deveria ser impossível. O Richard faz dieta. E como tudo que envolve o Richard, isso sai completamente do controle. O cara tem uma transformação instantânea. O Gumball e o Darwin ficam preocupados com o consumo alimentar excessivo do pai e convencem ele a fazer dieta. O que normalmente levaria meses de disciplina e exercícios, acontece com o Richard em questão de horas. Ele não só perde peso, ele desenvolve músculos perfeitos. Uma coisa digna de uma estátua grega, tá? Abdômen definido, bíceps enormes, porções corporais idealizadas. É uma transformação física que desafia todas as leis da nutrição. E essa transformação muda completamente a sua personalidade. Pô, o cara se torna egocêntrico, vaidoso, narcisista, viajando pelo mundo ali como se fosse uma celebridade e causando distúrbios públicos, né? O momento mais absurdo acontece durante um incêndio. Pessoas estavam presas numa casa em chamas, gritando por socorro, e o Richard, segurando a única mangueira de bombeiro disponível, decide posar ali. E isso mesmo, ele faz pose de modelo enquanto as pessoas estão implorando para que ele apague o fogo. Alguém finalmente tem a ideia de usar um taser nele para fazer ele parar, e o resultado, o Richard absorve a carga do taser, literalmente como se fosse um café da manhã. Mais impressionante é que a eletricidade apenas torna seus músculos abdominais ainda mais definidos. Ele possui uma capacidade de converter energia ofensiva em aprimoramento físico muito fácil. Um ataque contra ele se transforma num exercício, tá ligado? É como se ele estivesse gamificando ali a própria existência. Aí, no final, sabemos que a derrota do Richard musculoso é a comida, né? Ele simplesmente se lembra dos tacos e hambúrgueres e a fome supera a vaidade dele. Em segundos, ele volta para a forma normal também. A moral da história? Nem o poder de transformação física absoluta ali é forte o suficiente para poder vencer a gula do Richard. Seus impulsos básicos sempre prevalecem, não importa o nível de poder. Mas vamos lá, passando para o nível 5 agora. Ele começa a quebrar as leis da física. Nesse momento, ele deixa completamente para trás qualquer pretensão de operar dentro das leis naturais. Esse é o ponto onde ele transcende de surpreendentemente forte para literalmente um deus dos desenhos animados, tá? No episódio do console lá, né, temos o episódio onde Elmore se torna um jogo de RPG, cada personagem manifesta habilidades correspondentes às suas personalidades. A Nicole tem ataques baseados na decepção maternal, Carrie possui poderes espectrais, típicos de fantasmas, e outros personagens têm habilidades proporcionais e equilibradas. E o Richard? Ele parece literalmente uma entidade colossal, cara 1000 vezes maior do que o boss final do jogo. Ele se manifesta como um deus absoluto, lançando o ataque do Anel de Fogo, que oblitera completamente o inimigo. Enquanto outros personagens jogam o jogo, o Richard simplesmente é o jogo. E aí a gente vê lá o episódio do menu, né? Que aqui as coisas ficam matematicamente absurdas. O Richard, ele escuta o Gumball mencionar que tem um item secreto no cardápio do Joyful Burger, que é uma coisa que ele adora, e ele decide investigar. Ele levanta do sofá, corre atrás de centenas de prédios, um barco, e aqui tá a parte importante, sobre a água, tá? A gente começa a ver uns cálculos impossíveis rolar. Para o ser humano correr sobre a água sem afundar, seria necessário gerar uma força suficiente para superar uma tensão superficial, criando uma sustentação antes que o pé afunde. Estudos científicos aí, ó, vamos para a parte da ciência, indicam que isso requer velocidade de aproximadamente 11.180 metros por segundo, tá? E uma câmera de segurança registra o Richard correndo a 200 metros por hora, cerca de 89,41 metros por segundo na rodovia de Elmore. Já é uma velocidade que um carro corria, tá? Mas ele ter corrido sobre a água, como demonstrado, cara, é porque provavelmente ele conseguiu alcançar essa velocidade dos 11.180, aproximadamente 6 vezes a velocidade do som. E olha só, temos uma questão que a temperatura ao seu redor alcança milhares de graus quando ele está nessa velocidade também, e o cara nem transpira. Então já viu que ele realmente está num nível absurdo. Aí, para descobrir o item secreto, o Richard come um hambúrguer de cada lanchonete. Então, ele se torna um cara morbidamente obeso no processo. O corpo humano tem limites, é claro.
Lógico, a gente está falando com uma capacidade normal estomacal, mas o Richard ignora todos esses limites. Ele simplesmente continua comendo até descobrir o item secreto. E aí ele descobre que na verdade é um hambúrguer normal, só que tem mais queijo e bacon. Ele literalmente quebrou a cidade toda, correu mais rápido que o som, comeu o suficiente para alimentar um pequeno exército por um hambúrguer levemente diferente. Isso em essência já é a cara dele. Mas beleza, partindo agora pro nível 6, quando as leis naturais simplesmente começam a desistir. No episódio The Box, o Richard ele opera com um pouco mais da capacidade. Chegamos a 69%, um número intencional típico do humor da série, tá? Nesse nível, ele demonstra um controle sobre a realidade que desafia até os padrões de desenho animados. Temos a missão impossível, que o presidente está sendo sequestrado por criminosos e o Richard, de todas as pessoas, decide salvar o presidente, tá? Ele está dirigindo em alta velocidade quando realiza uma sequência de ações que violam múltiplas leis da física simultaneamente. O cara faz manobras impossíveis, curvas fechadas em alta velocidade, sem desacelerar, desafiando completamente a física no momento de atrito ali. Ele pula do carro em movimento instantaneamente, para no ar, cancelando toda a energia cinética. Isso viola diretamente a primeira lei de Newton, tá? Que os objetos em movimento sempre permanecem em movimento. E pô, um corpo de 144 quilos, correndo ali em alta velocidade, do nada tem a energia cinética massiva ali que não pode simplesmente desaparecer. Desaparece? Não é pra qualquer um. Ele tem reflexos sobre-humanos, cara. O cara se esquiva de um foguete disparado num lançador de RPG. Para contextualizar, foguetes de RPG viajam a cerca de 300 metros por segundo e o Richard consegue simplesmente perceber ele e desviar. A gente tem aí o combate, né, que ele derrota um oponente de habilidades excepcionais de karatê em segundos, sem esforço. E lógico, a força bruta dele, que ele arranca a porta de aço blindado do veículo presencial com as mãos nuas. Ou seja, portas blindadas, galera, são projetadas para resistir a explosivos e armas de fogo. E o Richard trata ela como se fosse papel. O impressionante não é cada feito individual que ele tem, né, embora todos sejam impossíveis, mas a fluidez como ele executa aquilo. Em um único movimento contínuo, pular, parar no ar, desviar, lutar, arrancar a porta, tudo aquilo sem pausa, sem esforço. Então o Richard não está só quebrando as leis da física, ele está completamente ignorando elas. É como se a realidade ao redor dele simplesmente dissesse: beleza, você venceu, faz o que você quiser aí. Partindo agora pro nível 7, a gente vê um colapso universal. Aí é quando o poder chegou no máximo. No episódio The Job, revela a verdade mais profunda e aterrorizante sobre o Richard Watterson. Ele não só é um personagem poderoso, ele é um pilar estrutural fundamental da própria realidade de Elmore. O Richard ele consegue um emprego, né, para contextualizar com vocês, como entregador de pizza. Parece inofensivo, certo? Erradíssimo. Ele é definido como uma preguiça absoluta, e isso não é apenas uma característica da personalidade ou defeito de caráter. É uma constante universal, parte integrante da estrutura da realidade dele. Quando ele viola essa constante e se torna um produto, o universo literalmente começa a entrar em colapso. E aí, à medida que o Richard vai se aproximando de entregar a sua primeira pizza, as anomalias começam a acontecer. Por exemplo, fica a noite pra sempre no supermercado, independente da hora. Neve começa a cair em pleno junho, tá ligado? E cidadãos ali, idosos, começam a flutuar sem razão, sem explicação. Objetos aleatórios desafiam a gravidade, o tecido da realidade começa a se rasgar visivelmente. A família Watterson percebe o que está acontecendo e precisa fazer o Richard, inclusive, ser demitido antes que ele complete sua primeira entrega. Então eles começam a perseguir o Richard pela cidade, enquanto o universo está literalmente se desfazendo ao redor deles. Quanto mais perto o Richard chega de entregar sua pizza, mais anomalias começam a se tornar mais severas. No momento final, quando ele está prestes a bater no portão do cliente, o universo está a segundos de um colapso total e irreversível. Só a demissão dele no último instante poderia salvar toda a existência, cara. Esse nível, lógico, revela alguma coisa muito mais profunda sobre a natureza do Richard. Ele é estruturalmente necessário. A preguiça dele não é falha, é um mecanismo de segurança que mantém o universo estável. O Richard, ele é simultaneamente o ser mais fraco, que é incapaz de realizar os trabalhos básicos, mas também o mais poderoso, que a produtividade ameaça o mundo inteiro. Ele não está só vivendo no universo, ele é parte da estrutura que mantém o universo funcionando. E isso levanta aquela pergunta fascinante. Ele é preguiçoso porque é poderoso ou é poderoso porque é preguiçoso? Lógico que a série sugere que essas duas características são inseparáveis, duas faces da mesma moeda cósmica, digamos assim. O Richard ele não pode ser produtivo porque sua existência preguiçosa é fundamental para a realidade. No final, depois de analisar todos esses níveis, chegamos a uma conclusão inescapável. Richard é o personagem mais paradoxal da animação moderna, tá? É um cara que simultaneamente é burro demais para usar uma calculadora, né? Mas ao mesmo tempo é inteligente o suficiente para poder quebrar sistemas através da burrice. Bom, assim a gente vai finalizando esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e tenham acostumado agora com o poder do Richard, né? Entendido da onde que ele vem e até onde ele pode chegar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar mais vídeos como esse aqui. Tamo voltando agora com o canal firme, forte e diretão, galera. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!